Deixe suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 44. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você faria se você descobrisse que perto da antiga casa do seu pai existe um terreno e nesse terreno você tem petróleo inexplorável? O que você faria se você soubesse que esse terreno está sendo vendido e que você pode adquirir ele, mas que você, para comprar esse terreno, você vai ter que pedir demissão para que através disso você consiga pegar os recursos? Você vai ter que mudar da sua casa e morar talvez em um cômodo junto com sua esposa e com seus próprios filhos. Talvez você tenha que mudar de cidade para estar num lugar mais barato. O que você faria? Você venderia tudo que você tem, compraria esse terreno para ter esse petróleo e se tornar um bilionário, talvez? Ou você não faria isso e continuaria vivendo a sua vida conforme aquilo que você já está vivendo, no seu trabalho, com as suas coisas? Provavelmente você faria isso. Você venderia tudo que você tem e através disso conseguiria comprar esse terreno. E através disso você conseguiria explorar esse petróleo e através disso você se tornaria talvez um milionário e ganhasse muito dinheiro. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas desprenderiam um grande esforço. E por que as pessoas fariam isso? Porque ela sabe que se ela desprender esse esforço e ter isso, ela vai ter algo de muito grande valor e que vai impactar talvez a sua vida ao longo da sua caminhada e de tudo aquilo que você vai viver. Então vamos ler agora Mateus capítulo 13, versículo 44, e diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Jesus, ele fala sobre o reino de Deus. E para a gente entender o que Jesus está dizendo nesse sentido, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Porque se nós não entendermos o reino de Deus, nós não vamos entender aquilo que o próprio Jesus está dizendo. E o reino de Deus, ele é o que Deus está fazendo através do seu governo soberano na história da humanidade. E aí, quando nós vamos entendendo isso, nós vamos começando a entender o que Jesus estava falando sobre esse homem que vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, para ter aquele tesouro precioso. Quando nós vemos o reino de Deus, ele foi instituído pelo próprio Deus. Porque Deus criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou tudo aquilo que existe. Mas no auge da criação, Deus cria um homem à sua imagem e cria o homem à sua semelhança. E quando ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele coloca o homem ali no jardim para que o homem pudesse cuidar de todas as coisas, como um bom mordomo, que não é dono, mas que tem acesso a todos os ambientes da casa do dono. E através disso pudesse honrar a Deus a cada uma das suas atitudes. Como Deus não criou o homem um robô, ele criou regras dentro desse ambiente. E ele falou: se você seguir esse caminho, você vai viver eternamente, você vai desfrutar de tudo que eu tenho. E nós, nessa comunhão, viveremos a vida e você vai aproveitar de todas as coisas que o homem tem ali no jardim. Mas se você seguir esse caminho, certamente você vai morrer e todas as coisas serão destruídas. E aí a gente sabe que Deus coloca o homem ali, cria a mulher a partir do homem, os dois estão vivendo num ambiente perfeito, de comunhão plena, tanto com Deus quanto com a mulher, fazendo todas as coisas que Deus tinha ordenado a eles. Mas a gente sabe também que, infelizmente, o homem, desejando ser igual a Deus, ele segue um caminho diferente. E aí ele come do fruto proibido, e todas as coisas são, infelizmente, manchadas pelo pecado. Todas as coisas, literalmente, são destruídas.
Só que a gente vai perceber que Deus, nesse momento, Ele já determinou que todas as coisas um dia seriam restauradas. E que apesar da desobediência do homem e daquilo que ele tinha realizado, as coisas um dia seriam transformadas e o homem voltaria à comunhão plena com Deus. E a gente sabe que Deus vai nos mostrando esse caminho de como um dia Ele constituiria o seu reino e a gente vivesse junto com Ele eternamente ao longo das Escrituras. Por isso que você vai vendo desde Gênesis até Apocalipse, como Deus vai constituindo esse novo reino. A gente vê desde o início até a própria vinda de Jesus, como que Deus vai fazer com que todas as coisas sejam restauradas. Então a gente tem Gênesis 3,15, que fala do ventre da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da cobra. Então Deus já prometendo ali que o mal um dia seria destruído. A gente vê através da vida de Abraão, que Deus fala, através de Abraão ele formaria um povo, e através desse povo todas as nações seriam abençoadas. Ou seja, Deus constituindo um novo povo. A gente vê através da figura de Moisés, Deus trazendo a lei para que o povo pudesse entender como devia viver, mas também entendesse como era o coração santo de Deus. Porque a lei reflete o caráter de Deus, mas ela também nos impulsiona a viver a vida ao longo dos nossos dias como Deus deseja. E aí a gente vê na figura de Davi que Deus constitui um reino e que desejava que esse reino vivesse conforme o seu próprio coração. Mas a gente sabe que, infelizmente, ao longo do Antigo Testamento, o povo falha nesse sentido. E ao falhar nesse sentido, a gente percebe que o ser humano, por si só, ele é incapaz de constituir um reino, mas que ele necessita verdadeiramente de alguém que pudesse inaugurar esse reino e fazer com que esse reino vivesse de acordo com o coração do próprio rei. E aí a gente vai entender que o verdadeiro reino de Deus é o próprio Deus vindo caminhar no meio do seu povo. Só que a maneira como Jesus estabelece esse reino e nos mostra o valor desse reino é algo que eu e você jamais imaginaríamos. Porque para nós a figura de um rei é ele dentro de um palácio, ordenando que seus servos exercessem tudo em favor do reino. Mas em vez disso, em vez de estabelecer um palácio, ele preferiu caminhar no meio do povo, e em vez de morar dentro de um palácio, ele preferiu o quê? Morar junto com o seu povo. Em vez de ser servido, o próprio Jesus, o próprio rei, ele vem e serve as pessoas. Então ele ia de vila em vila, implantando o reino e anunciando essa nova realidade. E para que essa realidade se confirmasse, e para que esse reino verdadeiramente fosse constituído, e para que todos os danos que o pecado causou, tanto às nossas vidas como todas as coisas, esse rei, ele escolhe um dos caminhos mais duros. Ele escolhe se entregar numa cruz, para que através dessa morte, todas as coisas pudessem ser restauradas, e para que eu e você pudéssemos viver junto com ele. Mas também para que o pecado e para que Satanás também fossem vencidos. Então a gente vai ver na figura de Jesus, o rei que vence a morte, ressuscitando dos mortos e mostrando o verdadeiro propósito pelo qual eu e você vivemos. Liga esse ventilador, não tem problema. Senão eu não acabo a pregação hoje. E aí a gente percebe que esse rei que vem caminhar no meio de nós, que serve, que se entrega na cruz para que nós tivéssemos o perdão dos pecados, ele ressuscita dos mortos, vence a morte, junta o seu povo e os comissiona, fala assim, agora vocês vão implantar esse reino, vocês vão viver a vida conforme o meu coração. Vocês vão viver a vida conforme o meu coração. Vocês vão viver a vida conforme a minha vida. E quando vocês me seguirem e me imitarem, vocês vão estar implantando esse reino até o dia que eu volte e que todas as coisas sejam restauradas. E assim que todas as coisas forem restauradas,
eu e você vamos morar num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais depressão, não haverá mais ansiedade, porque o pecado não habitará mais dentro de nós. O que nos faz mal é o pecado que está dentro de nós. Essa militância entre o pecado e o espírito que ficam guerreando diariamente. Mas também é o pecado que traz a doença para as nossas vidas. Não o pecado que você comete, mas como o nosso coração e as nossas vidas foram corrompidas, nós infelizmente não duramos a vida toda. Através do pecado nós conhecemos a morte, através do pecado nós conhecemos a guerra, através do pecado nós conhecemos as doenças, através do pecado nós conhecemos infelizmente o mal. Só que com a morte de Jesus na cruz, ele aponta que um dia isso não existirá mais. Então até que Jesus volte, ele comissiona a sua igreja para implantar esse reino aqui, para viver conforme o seu coração, para que vivendo conforme o seu coração, pessoas venham conhecê-lo, venham ser absolvidas do inferno e venham viver uma nova realidade. E vivendo essa nova realidade, nós estamos automaticamente antecipando aquilo que Jesus vai fazer no final dos tempos. Então, quando nós escolhemos viver como Jesus, nós estamos automaticamente apontando para aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Não a tribulação, mas um lugar de paz, de alegria, de transformação, de vida. Então, quando nós optamos viver essa nova realidade, nós estamos trazendo esse reino para o dia atual. Então, quando nós lemos essa parábola sobre o homem que encontra um tesouro perdido dentro de um campo, ele vende tudo para comprar esse campo, para que ele tivesse esse tesouro, ou seja, ele faz um esforço imensurável para conseguir isso, como eu e você poderíamos fazer um esforço imensurável para comprar um terreno onde tem petróleo, para que nós pudéssemos se beneficiar. Quando nós lemos esse texto, no final das contas, nós lemos sobre o próprio Jesus. E por que nós lemos sobre o próprio Jesus? Porque Jesus fez esse esforço imensurável para que ele pudesse ter esse tesouro precioso. E qual que é esse tesouro precioso? O reino de Deus e todas as coisas que nele estão incluídas. Porque quando Jesus morre na cruz e faz esse ato que eu e você jamais conseguiríamos fazer, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que todas as coisas pudessem ser transformadas. Então, quando nós estamos muitas vezes lendo essa parábola, nós primeiramente pensamos nas nossas vidas, que nós temos que nos doar, que nós temos que entregar tudo para conquistar aquilo que Deus está realizando. Mas, na verdade, o grande esforço que venceu o pecado, que venceu a morte e que foi capaz de restaurar todas as coisas, quem fez isso foi Jesus, que era o único que poderia fazer. Porque eu e você jamais conseguiríamos por si só herdar a vida eterna. Eu e você jamais conseguiríamos implantar o reino de Deus pelo nosso próprio esforço. Eu e você jamais conseguiríamos fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Porque Jesus era 100% Deus, 100% homem, ele cumpriu a lei de maneira impecável e ele se tornou o sacrifício vivo pelas nossas vidas. Então foi o próprio Jesus que fez esse esforço imensurável para que pudesse ter esse tesouro precioso. E o que é esse tesouro precioso? O próprio reino de Deus. Aquilo que vai acontecer no final. Então a gente sabe que todas as coisas vão ser restauradas e eu e você participaremos disso, porque Jesus nos escolheu e Jesus nos convidou a participar desse reino. Então, quando nós lemos essa parábola, nós precisamos ter essa consciência. Por que nós precisamos ter essa consciência? Porque ele fez isso pelas nossas vidas. E quanto mais nós entendemos isso, isso automaticamente vai atingir as nossas vidas. E aí nós começamos a aplicar ao meu e ao seu coração. Eu falo que o tamanho do seu entendimento do que Jesus fez para que o reino fosse constituído e também para que você fizesse parte dele, vai ser proporcional à sua entrega.
Então, se você entende isso de maneira rasa, de uma maneira extremamente rasa, pouca, a sua entrega vai ser pouca. Ou você vai viver de uma maneira religiosa, pelo seu próprio esforço, tentando agradar a Deus ou tentando se parecer para as pessoas que estão à sua volta. A sua entrega vai ser uma entrega falsa. Agora, se você entender a dimensão do reino de Deus, aquilo que Jesus Cristo fez pela sua vida e o quão gigantesco, imensurável e maravilhoso isso é, com certeza a sua entrega será muito maior, será muito mais verdadeira e com certeza isso causará grande impacto, tanto na sua vida quanto das pessoas que estão à sua volta. Olhe apenas a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, ele perseguia cristãos, ele matava pessoas. E ele matava pessoas em nome de Deus. E ele fazia isso justamente porque as pessoas estavam, no final das contas, anunciando a Cristo. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? O próprio Jesus se encontrou com o apóstolo Paulo. E quando ele se encontra com o apóstolo Paulo, o que acontece? Em vez dele o condenar, em vez dele o matar, em vez dele devolver na mesma moeda, o que o próprio Cristo fez? Ele amou o apóstolo Paulo. E quando ele amou o apóstolo Paulo, o que aconteceu? Ele foi impactado de tal maneira que a vida dele nunca mais foi a mesma. E aí nas cartas nós vamos vendo o coração do próprio apóstolo Paulo nos mostrando esse impacto que teve a sua própria vida, a ponto dele falar que todas as coisas que ele construiu, que eram questões que ele herdou da sua família, como a sua própria genealogia, que ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, um verdadeiro hebreu, mas também aquilo que ele realizou a partir das coisas que ele foi desenvolvendo como fariseu, como uma pessoa irrepreensível e até zeloso a ponto de perseguir a igreja, diante de Cristo, toda a sua vida ele considerou isso como esterco. Como aquilo que nós fazemos no banheiro, ou um animal faz na rua. Algo que não tem valor, algo que nos causa nojo, causa angústia, causa vontade até de vomitar. Então, quando ele se impacta por quem Cristo é, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ninguém precisou falar, apóstolo Paulo, agora você vai ter que servir na igreja. Apóstolo Paulo, agora você vai ter que cuidar da sua mãe. Apóstolo Paulo, você vai ter que fazer coisas boas. Apóstolo Paulo, você vai ter que fazer isso ou aquilo, ou entre aspas. Ninguém precisou falar isso com ele, porque o impacto dele foi com o próprio Cristo. Então, eu e você precisamos perguntar no nosso coração o quanto que Cristo nos impactou, o quanto que ele tem mexido com as nossas vidas, o quanto que ele tem realizado, quanto que isso tem transformado o nosso coração, porque se a nossa entrega a ele está baixa, alguma coisa está errada. Porque se você entendeu que o próprio Deus saiu dos céus, do seu trono, se tornou um bebê, imagina quem criou os céus, a terra e todas as coisas, com o poder da sua voz, ele escolheu se tornar um bebê que várias mães estão carregando aqui, inocente, precisou ser limpado, precisou ser trocado, cresceu como um adolescente, depois foi à vida adulta e começou a cumprir com o seu propósito. A sua humilhação foi gigantesca. E aí, quando ele vai desenvolver o seu ministério, ainda ele serve as pessoas com amor, com alegria, com disposição, e ainda mais no final da vida ele recebe todo o pecado da humanidade para que esse reino fosse constituído. Se isso não mexe com o seu coração, se você precisa de dinheiro, se você precisa de status, se você precisa que as pessoas te amem, se você precisa de todas essas coisas que a nossa sociedade nos dá, ajoelhe e comece a buscar a Deus. Fala, Deus, o pastor falou, eu preciso ser impactado pelo que é certo. Porque é o que o apóstolo Paulo fala, todas as coisas diante de nós, que a nossa sociedade pode nos oferecer, ou que nós podemos construir diante de Cristo, da sua ressurreição e daquilo que Ele é, não vale nada. Não vale nada, não vale absolutamente nada. Então, quanto mais você entender isso, mais você vai viver pelo propósito certo.
mais você vai estar disposto a entregar tudo aquilo que você tem em favor do reino de Deus. E aí nós não estamos falando aqui que você vai vender todos os seus bens, dar aos pobres e sair como um andarilho na rua. Porque esse não é o propósito de Deus. Talvez alguns possam ter esse propósito. Mas o que Deus fala sobre entrega? O que seria a entrega? A entrega verdadeira é usar tudo aquilo que Deus nos deu em favor do reino de Deus. E aí vem primeiro o nosso coração. Jesus deseja o seu coração por inteiro. Jesus não quer metade de você. Jesus te quer inteiro. Então, aquele pecado que você tem de estimação ou não, você não pode continuar com ele, porque isso vai desagradar o próprio Cristo. Então, a primeira instância é o próprio arrependimento, eu olhar para a minha vida, ver que eu não sou merecedor de Deus, que eu não sou merecedor de nada que Ele me deu, e que eu não posso continuar vivendo a vida da maneira como eu estou hoje. Aí você pode falar, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada errado. Mas investigue as suas intenções. Tem muita coisa a ser transformada dentro de nós. Tem muita coisa que tem que fazer com que a gente se torne cada dia mais parecidos com Jesus. Tem muita coisa para ainda a gente avançar. Não importa o que a gente faça, sempre nós podemos nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus e refletindo ainda mais o seu caráter. Para que através disso a gente consiga exercer a vida que Ele nos deu a viver. Então, o que a gente tem de mais precioso hoje? O nosso tempo. E é uma das vezes, muitas vezes, que nós não sabemos como administrar o nosso tempo da maneira que honre a Deus. Porque a gente vive a vida do jeito que a gente quer e dá o resto para que a gente possa fazer um bom devocional, para que a gente ore, para que a gente esteja com Deus. Porque a gente sabe, para que a gente se torne aquilo que Deus deseja, nós precisamos estar mais próximos dele. Para estarmos mais próximos dele, nós precisamos meditar nas Escrituras, ler a sua palavra, estar em oração. São as disciplinas espirituais que vão nos ajudando nesse desenvolvimento e vão fazendo com que o próprio Deus faça com que nós nos tornem cada dia mais parecidos com ele. Então, uma das primeiras coisas que Jesus deseja falar ao nosso coração quando nós falamos em entrega, Ele deseja o nosso tempo, para que através disso a gente consiga pensar e elaborar todas as áreas da nossa vida. Não adianta fazer um devocional de 2, 3 minutos, ler 2, 3 versículos e achar que você vai ao longo do seu dia exercer aquilo que Ele te chamou a exercer da maneira intencional. Porque a proporção e a guerra, ela é muito maior. Então eu e você, nós precisamos dessa vida com Deus. Nós precisamos estar mais próximos dele. Então, elabore durante o seu dia. Às vezes você pega um trânsito para ir para o seu trabalho. Você pode escutar uma pregação, colocar a Bíblia de maneira audível. Você consegue fazer isso às vezes no trem. Você consegue acordar de manhã, na hora do seu almoço. A gente tem diversas maneiras para a gente fazer isso. Se você soubesse que tem um tesouro escondido no terreno, você ia desprender a sua vida toda. Agora a gente tem um dos maiores tesouros que Deus nos deu, que é a própria palavra dele. Ele fala, o autor conversando diretamente com a gente, e muitas vezes a gente não dá esse valor. A gente não dá essa entrega. A gente não dá aquilo que ele espera das nossas vidas. E essa entrega, ela não tem que ser uma entrega religiosa, mas tem que ser uma entrega por amor. Porque você venderia tudo pelo amor e por aquilo que você iria conquistar. Mas o segundo, quando a gente vai caminhando nesse sentido, ele vai transformando o nosso coração e vai nos mostrando como nós devemos viver. E aí a gente vai conseguir olhar para cada área da nossa vida, seja a vida matrimonial, seja o nosso trabalho, seja a vida da igreja, seja meus amigos, seja tudo aquilo que Ele me deu, nós vamos começar a enxergar isso de maneira verdadeira. Porque muitas vezes a pessoa poderia falar assim, tá bom, eu vou ter mais tempo, vou ficar mais dentro da igreja, mas não é isso que Deus está
desejando das nossas vidas, por mais que Ele deseje que a gente esteja mais aqui na igreja. O que Ele quer, se Ele te deu uma esposa ou um esposo, Ele quer que você entregue tudo para ter o melhor casamento que Ele te chamou a ter. Você não pode ter um casamento meia boca, deixar a vida levar até o último dia. Se você se compromissou com Deus diante do altar, você é responsável para cuidar e fazer com que esse casamento reflita cada vez mais os valores de Deus e aquilo que Ele nos chamou a fazer. Então por quê? Porque tudo aquilo que Ele nos deu, nós precisamos entregar tudo e dar o nosso melhor nesse sentido. Então cuide cada vez mais da sua esposa, cuide cada vez mais do seu esposo. Se você decidiu ter filhos, você vai precisar entregar tudo o que você tem para viver a melhor dinâmica do reino de Deus através dos seus filhos. Seja você uma mãe solteira, que infelizmente muitas vezes foi abandonada pelo marido, ou um casal que ainda continuam casados e precisam cuidar do seu filho. Você precisa entregar o seu melhor. Por quê? Porque é isso que Deus espera das nossas vidas. Pode dar certo? Pode não dar certo? Pode não. Mas o que Deus espera é essa entrega. Se Deus te colocou num local de trabalho, Ele quer que você use desse trabalho para que através desse trabalho pessoas sejam abençoadas. A questão, você é o que a gente fala sempre e muitas vezes, nós não trabalhamos pelo recurso financeiro. Esse é um dos maiores equívocos, porque quem nos sustenta é o próprio Deus. Nós trabalhamos para que através desse trabalho e através das habilidades que Ele nos deu, a gente venha abençoar as pessoas que estão à nossa volta e fazer com que o reino dele e a terra se tornem cada dia mais parecido com o céu. E a própria Bíblia fala que o salário, ele é feito para o trabalhador. Nós ganhamos o nosso salário, mas nós precisamos ter essa dinâmica. Por quê? Porque se sempre o recurso financeiro for aquilo que mais importa para a sua vida, você pode tomar, infelizmente, decisões erradas. Às vezes Deus quer que você continue nessa empresa por aquilo que Ele está fazendo e você sai dessa empresa para ir para outra empresa, porque muitas vezes você vai ganhar mais. E aí você acaba prejudicando muitas vezes até a dinâmica da sua própria família, por causa de ambição. Então, quando nós pensamos assim, como que nós devemos trabalhar, nós precisamos trabalhar para cuidar da nossa família e usar do trabalho para que o reino de Deus possa expandir. E assim, na própria igreja, não tem como fugir. Nós, como cristãos, nós precisamos investir tempo dentro da igreja. Você não pode ficar na igreja sem servir a igreja. Porque a igreja é essa dinâmica. A igreja não é um espaço. A igreja são pessoas resgatadas por Cristo e que juntas, através do poder do Espírito Santo, formam a igreja. E a igreja só vai funcionar da maneira que ela deve funcionar quando cada uma parte do corpo de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo usa, estiver funcionando da melhor maneira possível. Então, se você não está agindo conforme a igreja, tanto aqui quanto fora, porque nós não somos igreja unicamente quando nós nos reunimos, o corpo vai ficar meio ruim. Como que nós poderíamos muitas vezes pegar o entulho se nós não tivéssemos o braço aqui? Ou como nós não conseguiríamos arrumar as coisas? Então, você precisa também pensar qual que é a sua parte dentro do reino, para que através disso a igreja continue se desenvolvendo. Enquanto você vai estar aqui com a gente, você vai estar sendo igreja junto com a gente. Quando você escolher estar em um outro lugar, ou você mudar de cidade, você vai chegar em outro local onde as pessoas se reúnem como igreja e você vai estar servindo lá. Então você precisa se perguntar: será que eu tenho entregado tudo nesse sentido? E assim a gente vai vendo cada uma das áreas da nossa vida
E através disso nós vamos exercendo aquilo que Deus nos chamou. E através disso a gente vai fazendo com que a terra se torne cada dia mais parecida com o céu. Tem uma história que eu gosto muito, que fala sobre um senhor que viajava sempre para diversos lugares do mundo. E todo lugar que ele ia, ele fazia alguma compra específica sobre algo do lugar, para que quando ele voltasse para casa, ele pudesse automaticamente, ao olhar aquele objeto, pudesse lembrar daquele local. Nós temos o costume de comprar um imã de geladeira, porque quando você vai abrir a sua geladeira, você olha e você lembra da viagem. Eu muitas vezes tirava fotos, colocava num quadro, para que quando eu olhasse aquela foto, eu pudesse também lembrar. E aquele senhor, ele chega numa cidade, e no dia seguinte ele estava indo embora. E ele não tinha conseguido comprar absolutamente nada que ele desejava. E aí o que ele fez? Ele começa a buscar onde tinham leilões, onde vendiam especiarias, onde ele pudesse trazer um tapete, um vaso ou algo que pudesse lembrar daquela viagem que ele tanto gostou. E assim que ele chega num leilão. E como ele era muito baixinho, ele vai entrando no meio do local, e a hora que ele vê, as pessoas estão dando lances altíssimos. E esses lances, cada vez mais altos, deixam ele extremamente curioso. E quando ele chega próximo ao palco, ele vê que era uma jovem sendo leiloada. E aquilo começa a constranger tanto o seu coração, que ele fala assim: eu não posso deixar essa jovem ser vendida para esses homens. Esses homens estão falando coisas absurdas. E aí ele entra no meio do leilão e grita: eu dou 5 vezes mais do que qualquer um aqui está dando. E as pessoas olham surpresas para ele. E aí ele vai buscar a jovem depois do leilão. E aí quando ele chega para buscar a jovem, ele vai lá, ela está extremamente irritada, brava, e ele vai puxá-la, ela gospe na cara dele, ela chuta ele, e aí ele vai, depois de muita dificuldade, ele consegue colocá-la no barco, leva ela para sua casa, e quando ela chega em casa, ele pede para que os outros servos pudessem dar um banho nela e trouxessem ela até a sala. E aí depois, quando ela chega à sua sala, ela olha para aquele homem, e ao olhar aquele homem, ela faz de novo, gospe nele, e aí ele fala: calma, você não precisa ter essa dificuldade. Eu te comprei porque eu não conseguia ver aquilo que aqueles homens iriam fazer com você. E está aqui, você está livre, você não é a minha escrava, você pode ir viver a sua vida. E aí ela olha constrangida, ajoelha, começa a chorar e fica extremamente emocionada, e os servos olham para ele, ficam extremamente felizes, e assim ela levanta, ela olha para aquele servo e ela fala: posso fazer mais um pedido? E aí ele olha e fala: claro. Ela fala: posso ser o seu servo para o resto da minha vida? Posso continuar trabalhando aqui com o Senhor? Mas você está livre, você não precisa ficar aqui. Ela falou: eu quero fazer isso por amor. Você me amou, você fez tudo aquilo que eu precisava para eu ser livre, e agora eu quero viver a minha vida servindo ao Senhor. E essa deve ser a minha resposta e a sua resposta para o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele pagou um alto preço. Mesmo quando nós não queríamos, Ele ainda foi lá e se entregou pela minha e pela sua vida. Ele não nos obriga a fazer absolutamente nada, mas por amor a Ele, nós somos chamados a servir. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Obrigado porque é através do seu amor, Pai, que nós queremos viver, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, Pai. Mesmo quando nós não merecíamos, o Senhor foi, se entregou. E nós queremos, Pai, dar o nosso melhor ao longo da nossa vida, por amor ao seu coração. Nos ajuda, Pai, como igreja, como indivíduos resgatados por Ti, a viverem conforme, Pai, a Tua vida, Senhor.
Não nos deixe, Senhor, seguir um caminho diferente daquilo que o Senhor deseja, Pai. Mas que por amor, Deus, a gente cuide melhor das nossas famílias, que a gente trabalhe de maneira digna e venha a exercer aquilo que o Senhor nos chamou a exercer com muita alegria, com muito amor, com muita disposição, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Nós não sabemos o que se passa em cada um dos corações, mas o Senhor sabe, Pai. Se tem alguém que não te conhece como Senhor e Salvador, Pai, que ela possa te confessar como Senhor e Salvador, Pai. Ela venha se arrepender dos seus pecados e venha te seguir, Pai, da maneira como o Senhor deseja, Senhor. Tem aqueles, Pai, que estão desanimados, venha trazer ânimo, venha trazer disposição, e que seja feito isso através do seu amor, Pai. Os ajude, Senhor, para que através do seu amor eles consigam viver. Nos ajude, Pai, a viver conforme a tua vida, Pai. É isso que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos a alegria, de inaugurar, esse espaço novo, essa mudança. Mas a gente também tem a alegria de fazer uma das coisas mais preciosas para nós como cristãos, que é batizar pessoas. Porque o batismo, ele é o momento onde a pessoa está diante dos outros dizendo: eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Eu entendo aquilo que Ele fez na cruz, eu sei que Ele resgatou, e agora eu quero dizer isso para as pessoas, eu quero testemunhar isso, para que através da minha vida, o reino dele se torne conhecido, para que através da minha vida, pessoas sejam transformadas, para que através da minha vida, a terra se torne cada dia mais parecida com o céu. Por isso que eu gostaria de convidar a Fernanda, o Paulo, junto com os seus filhos, que também serão batizados. Mas antes nós faremos o batismo da Fernanda e do Paulo. Como podem ver aqui. Esquece de vir por aqui. O batismo, ele não é apenas um ritual, como nós falamos, mas ele representa principalmente o desejo de pessoas de serem verdadeiros discípulos de Cristo, de pessoas que realmente querem viver conforme o coração do nosso Senhor Jesus, que entendem que já foram salvas, que já receberam o Espírito Santo dentro dos seus corações, mas que estão tão alegres e felizes que elas desejam falar isso para as pessoas, que desejam que a vida seja diferente. E por isso que nós estamos aqui com a Fernanda, com o Paulo, que tem esse desejo de ser verdadeiros discípulos de Jesus e de cumprirem com o propósito de Deus. Então, eu vou ler algumas questões, vocês vão respondendo. Batismo. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus?
Vocês confessam que foram concebidos em pecado e que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Vocês creem firmemente que o sangue de Jesus purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus e pela obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede? Então, agora, sinceramente, arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer o uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenado para o bem de seu povo e a seguir de sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra e fazendo a sua vontade, auxiliados por sua graça, e prometem mais que, como membros dessa igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, abençoa, Pai, o coração dos seus filhos, abençoa a vida, Senhor, da Fernanda, do Paulo, que através desse momento seja gravado em seus corações, Pai, e que através do seu amor, eles cumpram, Senhor, com o seu propósito, Pai. É isso que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você aqui. Paulo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, abençoa, Senhor, a vida do seu filho, Pai. Que ele cresça cada vez mais na sua graça, na sua sabedoria, no seu amor, e que tudo aquilo que o Senhor tem de mais especial seja sobre a vida dele. Usa ele de maneira poderosa para que através da sua vida pessoas venham te conhecer e sejam, Pai, impactados também pelo teu santo evangelho. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, Fernando. Fernando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, abençoa a vida, Pai, da sua filha, Senhor. Que através do seu amor, Pai, ela venha crescer, se desenvolver, e que através da sua vida, Pai, ela exerça, Deus, tudo aquilo que o Senhor chamou, Pai. Abençoa os seus caminhos e tudo aquilo que ela for desenvolver. E que cada uma das suas atitudes, Deus, venha representar, Pai, o teu reino. Pessoas venham te conhecer. E onde quer que ela esteja, a terra se torne cada dia mais parecida com o céu, Pai. Assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós, como igreja presbiteriana, nós temos o costume também de batizar crianças, e muitas vezes as pessoas nos questionam nesse sentido. Quando nós batizamos as crianças, nós estamos, na verdade, fazendo uma aliança com Deus, que os pais estarão cuidando dos seus filhos conforme a lei do Senhor. Esse batismo não é para salvação, mas é um batismo onde os pais vão se comprometer em cuidar dos seus filhos conforme a lei do Senhor. E através de tudo aquilo que eles forem fazer junto com a sua família, como nós conversamos e falamos hoje, essa entrega que eles vão ter em cuidar dos seus filhos, eles vão ensinar aquilo que Deus tem ensinado aos seus corações. Então vou fazer mais algumas perguntas.
as perguntas. Prometem que, se Deus conservar a vida dessas crianças até a idade própria, vocês as educarão na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na fé cristã, como é ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Prometem encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplo de piedade e fazer todos os esforços para livrá-las das más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensiná-las a adorar o Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. Prometem orar com elas e por elas, dar a elas ou providenciar que alguém dê a instrução e a educação que vocês puderem, criá-las nas disciplinas do Senhor e na correção do Senhor. Então vamos lá. Querido Deus, abençoa a vida dessas crianças, Pai, que elas cresçam na sua graça e no seu amor, e que esse momento, Pai, seja um momento, um início, Deus, também de uma caminhada junto com os pais. Fortalece a vida dos pais para que eles consigam cuidar delas conforme o teu coração e que através das suas vidas, Pai, eles sirvam como exemplos e através disso essas crianças venham crescer na sua graça e no seu amor. Assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o Heitor. Heitor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, abençoa a vida do Heitor, que ele cresça na sua graça e na sua sabedoria, Pai. E que através da sua vida, Pai, muitas pessoas venham te conhecer, Deus. Preserva ele de todo mal e que através do seu coração ele venha caminhar e viver. Em nome de Jesus, amém. Agora Esther. Coitadinha, né? Tentar ser generoso, né? Esther, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, abençoa a vida da sua filha, ela cresça na sua graça, na sua sabedoria, no seu poder, e que tudo aquilo que o Senhor tem de melhor seja sobre ela, que ela seja uma bênção onde quer que ela esteja, Senhor. Preserva ela de todo mal, e que através da vida dos pais, ela venha se sentir cada vez mais amada por Ti também. É assim que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E na noite